Os jornalistas militantes da Globo News estão desesperados desde a posse de Donald Trump, do seu discurso, das assinaturas de decretos. A Rede Globo não se entende. Os jornalistas estão brigando entre si, estão fazendo um papelão pior do que o outro. Quando não estão se desentendendo, estão falando mal do presidente Donald Trump. É o tempo todo agora, 24 horas por dia, falando de Donald Trump. Foi assim quando o Milei ganhou, do mesmo jeito, ficaram dias e dias falando mal do Milei e agora vão passar também dias e dias falando mal de Donald Trump. E como eu disse, eles não estão conseguindo nem se entender entre eles. E uma briga entre o Manhões e a Flávia, olha, foi sensacional o bate-boca. É o verdadeiro fogo no parquinho. Então peguem a pipoca aí, vocês vão assistir agora o bate-boca ao vivo na Globo News. Eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso. Eu li com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Existem lideranças dos mais diversos partidos políticos, inclusive de esquerda, que são contra políticas identitárias. Todos vão receber o rótulo de supremacista branco porque não acreditam que é a melhor forma de se permitir oportunidades às pessoas e unificar a sociedade em torno de certos interesses comuns. Quer dizer, eu, por exemplo, sou contra políticas de diversidade. E sou contra o racismo. Aliás, uma coisa está bem ligada à outra. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco, porque ele é contra políticas de diversidade, é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez um sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga. Peraí. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias que vocês gostam de chamar de identitárias. Diga, Demétrio. Eu só pedi para vocês dois falarem, depois eu vi a Carol. Eu me referia ao discurso.
que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Mas eu me referia ao discurso. Você tinha dito que o discurso tinha trechos supremacistas brancos. Não tem. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia. Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Eu acho que a interpretação é permitida e foi a interpretação que fiz, que difere da do Demétrio, sem problema nenhum, mas eu discordo. Vocês viram que eles não estão se entendendo, independente de qual é o assunto, o bate-boca é o tempo todo agora na Globo News. Eles não se entendem. Quando um dos repórteres tem uma opinião um pouco diferente, pronto. Ali já começa o primeiro, segundo, terceiro round entre eles ali e assim por diante. E como eu falei, é o tempo todo falando do Donald Trump. Vejam só agora o vídeo também do desespero da Daniela Lima. Você consegue ver um sentimento de raiva e de tristeza ao mesmo tempo na Daniela Lima, conforme ela vai falando ali de Donald Trump. Assistem só. Abro aspas, vai ser uma batalha longa, dura e assimétrica. Donald Trump vai remodelar mais uma vez a extrema-direita mundo afora e dessa vez robustecido na análise da diplomacia de Luiz Inácio Lula da Silva pelas Big Techs, que apareceram em peso. Do Google ao X, estava todo mundo lá batendo palma para o novo presidente dos Estados Unidos, que anunciou aí essa série de retrocessos, pelo menos na agenda ambiental. Segundo a ciência, não há muito espaço para dúvida. Trump aposta no que tem de mais antigo, combustível fóssil, por exemplo. Vamos perfurar, baby, perfurar, foi o que ele disse. Bom, a expectativa da diplomacia do Brasil é de que isso vá ter esse alinhamento de astros que Trump exibiu ali na sua posse, vai ter um impacto não só sobre a América Latina, que Trump disse, não, tá excelente, eles precisam muito mais da gente, todo mundo precisa da gente, nós não precisamos deles, quanto sobre a Europa, sim. E a Europa deve ser o primeiro flanco de batalha. Começa com Alemanha e França na avaliação da diplomacia do Brasil, uma tentativa de influenciar diretamente as eleições desses países, de influenciar a forma como a política nesses países está sendo feita e o alinhamento também de Estados Unidos com alas da extrema-direita na Europa, a começar por esses dois países, de novo, repito, Alemanha e França, muito por meio do alinhamento com as Big Techs, em especial com Elon Musk, que vai ter assento no governo Donald Trump formal. Fez até discurso ontem e fez chacota depois de uma saudação que emula a saudação nazista, que ele fez questão de repetir 2, 3 vezes para ninguém ter dúvida da provocação que ele estava fazendo, para dizer o mínimo, no palanque. Bom, depois disso, a diplomacia brasileira vê também desafios a democracias aqui na América Latina, a começar pelo Chile, de Boric, sim, que vai ter eleição também antes da do Brasil. E aqui, claro, as coisas também não vão ficar para trás. Steve Bannon fez questão de mandar recado, mesmo estando fora do governo, tendo sido um pouco colocado de lado pelo próprio Donald Trump, dada a toxicidade que ele ganhou desde que foi condenado, mas vem fazendo acenos. O que a diplomacia do Brasil está vendo é isso, uma batalha que não termina amanhã, não termina em 2026, vai ser muito longa e assimétrica, por conta, inclusive, dos, digamos, alinhamentos de força. Tem um segundo passo que está sendo aguardado, que é a China. A China, por incrível que pareça, tem um ditador, Xi Jinping, à sua frente, mas virou meio que um adulto na sala de uma espécie de teste, mesura de forças ali, que está sendo feita na queda de braço, ao melhor estilo da Macholândia, perdão, né? Então, agora o Brasil está querendo entender como é que a China vai se portar diante desse novo governo dos Estados Unidos, que, como a Leilani disse, não surpreendeu nem positivamente quando anunciou e fez seu discurso ontem. Camila. É um choro e ranger de dentes incrível. É o tempo todo querendo falar mal do presidente Donald Trump e não para por aí. A Júlia do Alipe, a mesma coisa. Quis pautar ali 5 frases ditas pelo presidente Trump e questionando cada uma delas. Assistam só também.
Ele deu várias declarações polêmicas também. Aliás, nos últimos dias vinha dando e ele repetiu algumas delas, tá? A gente separou 5 frases ditas pelo presidente americano, o novo presidente que tomou posse hoje, que chamaram a atenção. Vamos lá. Trump diz que os Estados Unidos vão restabelecer a política Fique no México, uma fala anti-imigração, pauta que teve destaque super no discurso dele, ali no juramento. Aliás, ele abre com a questão da imigração. Ele falou que vai declarar emergência nacional na fronteira ao sul do país e que toda entrada ilegal será imediatamente barrada. Bom, ele disse também que a política oficial dos Estados Unidos será de que o país terá apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e que a sociedade será baseada no mérito. Aí, nesse ponto, ele está dizendo que ele vai acabar com as políticas afirmativas que vêm de décadas nos Estados Unidos e que serviram de inspiração para outros países, inclusive o Brasil, no que diz respeito às cotas universitárias e etc. Ele disse, pelo jeito, sinaliza que vai acabar com isso e o impacto dessa questão de gênero nos militares mesmo, militares trans, como a Candice dizia. Outra polêmica foi retomada no discurso de Trump, que é que ele diz que vai mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, tá? Os Estados Unidos o México já se posicionou sobre isso e ele reafirmou. Assim como reafirmou que vai retomar o controle do Canal do Panamá. Diz que a China opera na região atualmente, que os navios americanos na região estão sendo sobretaxados e sendo tratados de forma injusta. Aliás, sobre isso também informação que já vem o presidente do Panamá, Mulino, se manifestou e diz que não vai retomar o Canal do Panamá de jeito nenhum, que o Panamá continua ali na política de neutralidade justamente porque controla o canal. E, por fim, o republicano sugeriu que enviará astronautas americanos para Marte. Pessoal, Donald Trump veio para botar ordem na casa. O que estava bagunçado, que o Joe Biden fez, que a esquerda fez nos Estados Unidos, Donald Trump vai ter que reformular tudo. Em nenhuma das suas frases, em nenhuma dos seus diálogos ali, Donald Trump fala nada que não seja verdade. Então, ele está querendo sim retomar os Estados Unidos no eixo certo, coisa que precisamos no futuro fazer com o Brasil também, porque a esquerda, o governo Lula, está fazendo a mesma coisa com o Brasil, está destruindo o Brasil. Se em 2026 a direita não vencer, nós temos aí um futuro muito incerto, com a esquerda permanecendo aqui no Brasil. Tem que ser feito como foi feito nos Estados Unidos. A direita, o conservador, precisa vencer para colocar o país de volta nos trilhos. Assim como Donald Trump vai fazer nos Estados Unidos. Mas eu quero a opinião agora de vocês. O que vocês acharam aí de tudo isso daí? Coloca para mim aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, compartilhem aí esse vídeo com amigos e principalmente nos grupos. E pessoal, não vamos deixar também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Vídeo novo aqui, como eu falo, é todo dia. Então, até a próxima aí e fiquem com Deus.